O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente sua palavra. Amém. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me ficar voltado para a imagem do Senhor dos Passos. Eu gostaria de convidar todos vocês a olharem para essa imagem. Nesta imagem, na imagem do Senhor dos Passos, o que contemplar? Esse é o convite para esse momento. Contemplar esta imagem. Nós não somos adoradores de imagem, nós bem sabemos, nós veneramos as imagens. E agora, na imagem do Senhor dos Passos, nós queremos contemplar muitos de seus traços. Em primeiro lugar, que apesar de chamar essa devoção de Senhor dos Passos e evocar com isso uma caminhada, um trajeto de Jesus para a cruz, não temos aqui propriamente alguém de pé. Não é alguém que está a caminho. Vemos, na verdade, alguém caído.
A imagem do Senhor dos Passos retrata a primeira queda de Jesus em sua via de dor até o alto do Gólgota, uma queda sob o peso da cruz. Ele tomou a cruz sobre os ombros, e isso nos faz recordar o profeta Isaías, que diz: em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o considerávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Contemplamos, pois, uma cruz, que não é outra coisa do que sinal da nossa maldade cruenta, da perversidade dos nossos crimes e iniquidades. Precisamos de sangue para nos sentir mais fortes. Precisamos de pôr cruzes sobre os ombros alheios para continuar fazendo prevalecer o nosso poder mesquinho sobre os outros. Não, nós não queremos a vida, nós queremos poder, prevalecer sobre os outros, para manter nossos sistemas de verdades e nossas próprias vontades e vaidades. Precisamos eliminar quem faz a gente desorbitar dos nossos interesses pequenos. Precisamos nos livrar do incômodo que é o clamor pela justiça, pelo direito. Eles atrapalham os nossos planos atrozes. A cruz que este homem caído tem nos ombros é dada aos bandidos, aos malfeitores. É a maldição das maldições. Mas não importa que ele seja um justo. Importa que sua morte sirva de silenciamento. Silenciamento de sua palavra, silenciamento de sua vida. Muitos já acreditavam que sua vida era de fato divina. Então era preciso fazê-lo parar na cruz, pregar na cruz o seu corpo, para que ali se mostrasse sua miséria. Um Deus não pode morrer. Então a multidão veria, acreditavam eles, que pregando este homem na cruz, eles teriam depositado a confiança num falso filho de Deus, porque morre. Não compreenderam nada do que é ser gente, não compreenderam nada de Deus. Até hoje segue sendo um escândalo que Deus possa conhecer a nossa morte de dentro. Um homem caído sob o peso da cruz é o que nós temos diante dos olhos. Antes de levantar-se um homem caído, porque ele se levantará, ele seguirá destemido a sua trajetória. Seu amor é um caminho de recusas e rejeições, mas é um caminho de amor decidido, onde há cruzes querendo impedir a vida de fluir, ela se reafirma, ela se levanta. A crueldade do homem faz cair, mas o amor faz levantar. Em sua cabeça, olhemos, contemplemos. Ele traz uma coroa de espinhos, sinal da tortura que sofreu por parte dos soldados. O homem caído diante de nós é um torturado. É preciso matar suas ideias, é preciso sepultar os seus sonhos, é preciso fazê-lo arrepender-se de cada uma de suas palavras, fazê-lo trair o seu coração, mas ele resiste. Querem matar o seu corpo, mas seu espírito continua reafirmando a vida. Querem matar sua esperança, torturá-lo até não restar mais nada, mas o homem caído tem fé. Sem fazer violência, o homem não foge. Ele não levanta a voz, diz o profeta, mas resiste. Podem escruciar o seu corpo, esmagar os seus ossos, torturar até o fim com espinhos
inúmeros cada ponto de sua fronte, mas não podem sepultar a sua vida. Podem pregar um homem numa cruz, mas não podem matá-lo, pois no amor com que ele nos amou, ele ressuscita. A veste roxa que este homem veste, a mesma com que nós que celebramos agora nos vestimos, simboliza o sofrimento, sua paixão. Paixão é patos, é dor, mas é também apaixonamento. Ele abraçou livremente a sua paixão. Diz-nos cada celebração eucarística, não porque ele gostasse da dor, não gosta. Não porque fosse delirante, buscando sofrimento, não busca. Não porque estivesse cumprindo a vontade de outro, é livremente que ele o faz. Não como um esmagado, ele abraçou em sua liberdade a cruz por paixão. Paixão de nós. Ele ama a humanidade toda e fez de sua morte sinal de entrega, de amor decidido. Finalmente contemplamos os pés. Recordamos a propósito disso que o Evangelho de hoje nos faz ouvir. Maria derrama sobre os pés de Jesus um perfume caro, raríssimo, de nardo puro. O perfume inunda a casa onde estão Lázaro e Marta e os outros discípulos. Um perfume sobre os pés, não sobre a cabeça, não na fronte, não nas mãos. O Filho de Deus, o ungido do Pai é ungido nos pés. O perfume recende, os cabelos de Maria o enxugam. Se não for difícil demais imaginar, imaginemos essa cena, a cena de uma unidade. Os cabelos da discípula aos pés, perfumados do Mestre. Os cabelos também ficam perfumados. Cabelos cor de púrpura, enlaçando um rei nas tranças, diz o Cântico dos Cânticos. O amor é como um perfume, sem pequenez, sem mesquinhez, sem economias. Ele faz dos lugares por onde o derramamos novas Betânias. Jesus estava em Betânia, que significa casa para os aflitos, casa para os cansados, casa para os pobres. Devemos fazer de cada lugar uma Betânia, quando derramamos o perfume do amor, sem economias. É dessa casa de que Jesus partirá, para lançar-se definitivamente como semente que cai, parte e dá frutos. O amor é trazer em nossas vidas cabelos, mentes, corpo todo, o que foram e são os passos de Jesus. Passos de entrega, passos de doação, passos de serviço. Senhor dos passos, falta-nos ainda compreender vossos passos, para trilhá-los mais de perto, sem fazer do amor um discurso vazio ou romântico, descomprometido ou sem vida, mas ao contrário, queremos, seguindo vossos passos, fazer do amor um perfume para a vida, que inunde a vida, que a faça mais encantadora e preciosa. Contemplar. No início eu convidei todos a contemplar. Contemplar não é só olhar. Contemplar não é o que diz apenas a raiz da palavra, prestar atenção, observar. Prestar atenção e observar já são alguma coisa neste tempo de pressa, de velocidade para tudo, mas a palavra diz mais: contemplare. Templare vem do latim templum.
Contemplar é entrar num espaço sagrado. Portanto, todos nós somos convidados a entrar num templo, num espaço sagrado. E este templo, esse espaço sagrado, é a própria vida de Jesus. Nós estamos contemplando uma imagem, mas precisamos entrar no templo que é a vida de Jesus. Vida que é caminho. Aprender a trilhar o caminho que Ele é, fazendo os seus passos. Jesus são seus passos. Jesus é o caminho. Jesus é o templo em que é preciso entrar. Ao entrar no templo de sua vida, como não sair transformado, alterado? Como não sair mexido? Como olhar para a queda de um homem e não ter compaixão de todos os que estão caídos pelo peso da própria cruz? Não sentir compaixão de todos os que estão esmagados e custam levantar? É preciso dizer-lhes: o amor há de nos pôr de pé. Essa é a nossa confiança, que depois de todas as nossas quedas, o amor nos levante. Como olhar para o Cristo, entrar em seu templo, contemplar sua vida, mas não lutar para que não haja mais tortura, para que não haja mais palavras torturadoras, as palavras torturadoras do preconceito, os gestos torturadores da indiferença, a violência da tortura, o abatimento, do assassínio das diferenças. Como não ir contra tudo aquilo que diminui a potência de viver? Como não se opor aos poderes mesquinhos que torturam e pregam na cruz ainda hoje? Como entrar na vida de Jesus, trilhar seus passos, se não ousamos amar a humanidade e lutar por ela? Como Ele fez, pondo-nos de pé, apesar das quedas, apesar das cruzes, apesar das torturas. Lutar pelo humano, o humano que reside em nós, para que esse humano não seja soterrado pelas iniquidades e nem crueldades que ainda persistem, para que ele não seja esmagado pela injustiça. Seguir os passos de Jesus é comprometedor. Por isso é muito mais fácil esquecer a sua cruz. É muito mais fácil apegar-se a um Deus triunfante, a um Deus todo-poderoso. O Deus que vai parar na cruz, porque assume livremente a paixão, esse nós tememos. Nós não o queremos, porque exige de nós compromisso com os crucificados dessa vida. O Papa Francisco apontou para isso ontem, em sua homilia do Domingo de Ramos. Ele diz: no crucificado nós vemos Deus humilhado, o onipotente reduzido a um descartado. E com a graça do assombro, compreendemos que acolhendo quem é descartado, aproximando-nos de quem é humilhado pela vida, amamos Jesus, porque Ele está nos últimos, nos rejeitados. Deus sabe o que é morrer. Nós não podemos esquecer sua via dolorosa hoje. Não. E não é só porque iniciamos a Semana Santa. Não é só porque hoje lembramos o Senhor dos Passos, mas porque o Senhor viveu o que é morrer. O Senhor tocou o mais profundo de nossa ferida. Nós morremos, Ele também. O que dói, entretanto, nesse momento da história, é que a morte tem erguido sua bandeira e elevado bem mais alto o seu estandarte. Com esta pandemia que estamos vivendo, parece que a morte implantou a bandeira do seu domínio no território de nossa vida. Há os que em meio a tanta morte ainda servem à morte. Eles põem cruzes nos ombros dos outros,
por causa do seu egoísmo e da sua injustiça, por causa do negacionismo, por causa da indiferença, insistem em deixar morrer. Eles coroam de espinhos a dor de tanta gente, menosprezando essa dor, menosprezando as perdas, menosprezando os afetos, como se já não doesse demais. Eles esmagam com a cruz de seus próprios interesses o corpo da nossa gente. Senhor, hoje nós queremos entrar no templo de sua vida e depositar aos seus pés as vítimas da Covid-19, as famílias que perderam seus amigos, parentes, entes queridos, as famílias que os perderam sem poder jogar sobre seus pés nenhum perfume, nenhum unguento, nem preparar os seus corpos. Nós colocamos aos vossos pés, Senhor, os que estão internados, os que sofrem. Colocamos todos os trabalhadores da saúde, especialmente os mais exaustos, os da linha de frente. Colocamos todos aqueles que têm dores, para os quais não tem nome. Todos aqueles que estão crucificados dia a dia convosco. Colocamos aos vossos pés a humanidade inteira, ó Senhor dos Passos. Porque nós, hoje, temos a nossa própria via dolorosa a atravessar. Hoje, nós temos a nossa própria via crucis. Mas não podemos dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Não podemos dizer isso porque o Senhor anda conosco. Porque os passos de Jesus são passos que se põem ao lado da gente na história. Onde há um irmão que sofre, Cristo sofre. Onde há um irmão que morre, Cristo morre. Ele continua fazendo a via crucis dele, agora, junto com a nossa via dolorosa. Morre de novo, é crucificado de novo, mas ele também continua nos salvando. Onde Cristo nos salva, onde há gente capaz de seguir os seus passos. Amém. Amém.